Eu me chamo Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa na educação básica desde 2002, atuo em São Paulo, também no Instituto Singularidades, formando professores de português e trabalhando com pesquisa em metodologias ativas e ensino de literatura. Mas eu não estou aqui hoje para falar de mim, eu estou aqui na Melhoramentos para falar de um clássico, para falar do livro Pequeno Príncipe, escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry foi escritor, ilustrador, piloto e conde. Em 1921, ele entra no serviço militar, especialmente na aviação. Inclusive, sua paixão pela aviação se reflete em suas obras, especialmente em O Pequeno Príncipe. Um dos personagens principais é um piloto. Foi voando até que Saint-Exupéry, numa missão durante a Segunda Guerra Mundial, nunca mais retornou. Bom, O Pequeno Príncipe conta a história exatamente de um piloto que cai num deserto e, no deserto, ele encontra um jovem príncipe de outra galáxia, de outro planeta, e, conhecendo esse príncipezinho, ele vai conhecer também as suas aventuras. As ilustrações nessa edição condensam a emoção de cada capítulo. Muitos dizem que o sucesso do livro está relacionado ao fato de que ele nos ajuda a olhar com os olhos do coração. Outros dizem que está relacionado com o filosofar sobre as coisas da vida. Há até quem diz que se trata de um livro que fala sobre coisas do amor. Todo esse potencial metafórico, alegórico e subjetivo do livro ajuda a desenvolver uma habilidade que está descrita na BNCC. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Todas essas discussões e essas questões filosóficas que aparecem no livro, de certa maneira, também nós podemos espelhar na vida dos adolescentes, que também vivem conflitos, que também passam por questões assim. A diferença é que no livro está materializado de uma maneira poética e alegórica. E fazer esse exercício de transposição dessa alegoria para a vida real é um exercício importante de amadurecimento desse leitor. A tradução foi feita pelo poeta Mário Quintana, alguém realmente reconhecido na literatura brasileira pelo tratar poético, pelo cuidado e simplicidade com que ele trata a poesia, com que ele faz poesia. O livro, sendo um gênero romance, permite uma experiência estética de imersão nessa história, no enredo, de empatia com os personagens, de mergulho no espaço e tempo construídos pelo escritor. Há diversos temas que nós podemos pontuar dentro do romance. Um dos temas é o amor e morte, por exemplo. Ao final do livro, com a abertura do final, sem sabermos exatamente se o jovem príncipe morreu ou não, se ele encontrou a Rosa ou não, esse espaço aberto, muito comum à literatura, que permite múltiplas interpretações, está em consonância com algumas competências específicas da língua portuguesa no ensino fundamental, lá na BNCC. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Outra competência é envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticas culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Para o trabalho em sala de aula, uma boa ideia é realizar uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, nós podemos explorar a capa, a contracapa, podemos convidar os alunos a buscar informações sobre o autor, sobre o tradutor, sobre a própria obra. Além de fazer toda essa preparação da leitura por meio da roda de conversa, nós devemos explorar as ilustrações que, como eu mencionei, são riquíssimas. Uma sugestão interessante é montar um quadro para que, durante a leitura, os alunos vão anotando e vão percebendo, o que diz respeito ao narrador, ao espaço, ao tempo e aos personagens.
Esse trabalho com o gênero romance e esse trabalho com a leitura desse livro permite o desenvolvimento de mais uma habilidade da BNCC: analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. É importante também que intercalamos a leitura compartilhada com momentos de leitura autônoma. Isso para dar tempo que o aluno reflita, ele realize as reflexões que o livro pede. No capítulo 1, nós temos ali uma questão de uma frustração de um personagem diante de como os adultos lidam com os desenhos dele, de como eles não conseguem entender os desenhos dele. Ali a gente tem um gancho, por exemplo, para fazer uma discussão sobre esse momento de transposição de fases da infância para a adolescência, vida adulta. O mesmo vai acontecer em diversos capítulos do livro. Inclusive, são tantos temas e tão profundos que uma sugestão didática muito bacana seria convidar os alunos a realizarem um café filosófico a partir da leitura desse livro. Convide seus alunos a trazer imagens, outros textos, canções, levantem temas a partir da leitura do livro Pequeno Príncipe e tragam para a sala de aula, construam esse evento de discussão filosófica e estética. Inclusive, esse trabalho permite o desenvolvimento de mais uma habilidade da BNCC: formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema, questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma. O livro também permite um trabalho interdisciplinar. Podemos trabalhar, por exemplo, com ciências, fazendo uma discussão sobre Terra e universo, e trazer o trabalho deles para compartilhar dentro de sala de aula. Inclusive, esse tipo de trabalho permite o desenvolvimento de algumas habilidades que estão descritas também na BNCC. Descrever a composição e a estrutura do sistema solar, Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia, a Via Láctea, e dela no universo, apenas uma galáxia dentre milhões. Outra habilidade é relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do sistema solar às necessidades de distintas culturas: agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal, etc. Quando aparece um personagem geógrafo, ele diz que gosta da geografia ou acredita nela porque ela é imutável, porque ela não muda, porque ela é estática. Esse é um momento muito interessante para se problematizar o que é a geografia, o que a geografia significa para as pessoas hoje. Também é possível explorar diversas questões relacionadas à cartografia. Isso aparece no livro e dá para a gente ir além. Ao fazer esse trabalho, mais uma vez, a gente dialoga com algumas habilidades que estão lá descritas na BNCC. Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América. Outra, interpretar cartogramas, mapas esquemáticos, croquis e anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e América. O Pequeno Príncipe é um clássico, e como já disse Ítalo Calvino, um clássico adentra sutilmente e se instala nas dobras da memória. Não há mais o que dizer sobre um livro como esse, né? A única coisa que me resta é dizer: bom trabalho!